E nós chamamos agora a analista de política, Jussara Soares, direto de Brasília. Porque, Jussara, nós tínhamos a expectativa também dessa reunião que teríamos a participação a respeito com um debate de alguns assuntos do governo. E o governo acredita em que tipo de tema que deve ser debatido no espectro político? O que nós podemos esperar dessa conversa do final de semana entre Lula e Donald Trump? Boa noite, Estevão. Boa noite a todos. Olha, o governo brasileiro já trabalha ali com essa possibilidade desse encontro. A expectativa é que até por conta da agenda de Trump e do próprio presidente Lula, isso seja confirmado exatamente assim que Trump e sua equipe desembarquem na Malásia. Então, depois disso que os detalhes finais devem ser acertados. Até agora, a expectativa é que sim, esse encontro vá acontecer. Mas esses detalhes finais de como esse encontro ocorrerá, quanto tempo terá, isso é ajuste fino que é feito pessoalmente quando as equipes todas estiverem no mesmo país. A gente lembra que o presidente estava na Indonésia, aí embarcou para a Malásia e agora é que Trump também está a caminho da Malásia. Assim que as duas equipes se encontrarem ali, fazem os ajustes finais dessa agenda que, como a gente tem dito aqui, está prevista, mas não oficialmente confirmada. Estevão, vamos falar da expectativa. O presidente Lula, hoje mais cedo, numa entrevista coletiva, disse que não tem assunto proibido para tratar com Donald Trump. Mas, o que a gente já apurou aqui, qual é a expectativa? É que Lula foque totalmente essa conversa nas questões tarifárias, nessa tarifa de 50% aplicada aos produtos brasileiros e também tratar das sanções aplicadas às autoridades brasileiras. E a gente está falando de cancelamento de visto e também da lei Magnitsky, imposta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e sua esposa. Bem, claro que os temas regionais devem aparecer nesta conversa entre Trump e o presidente Lula. Só que a intenção do presidente Lula é não deixar, por exemplo, o assunto Venezuela virar o tema principal dessa conversa. A ideia é justamente sair dessa conversa com alguma coisa já amarrada para que os Estados Unidos, pelo menos sensibilizar os Estados Unidos a começar a retirar essas tarifas. O cenário ideal seria os Estados Unidos voltar àquele cenário que tinha antes de julho, de quando foi anunciado o tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. Então, a ideia é tentar fazer isso. Agora, Estevão, é um longo processo. O próprio presidente Lula também, nessa entrevista coletiva mais cedo, disse o seguinte, que ele vai para essa reunião, está confiante, mas sabe que dificilmente sairá dessa reunião domingo, se confirmada, com algum acordo já definitivo. Jussara, a gente sabe da habilidade comunicacional que Lula tem. E aí eu te pergunto, será que o presidente vai ter a possibilidade de contrariar, por exemplo, algumas crenças que Trump teve durante os últimos meses, aqui a respeito do Brasil, ainda mais depois das declarações recentes do presidente brasileiro? Olha, Estevão, claro que às vésperas desse encontro previsto com o Donald Trump, duas declarações do presidente Lula não caíram muito bem. Elas passaram a soar, elas soaram indigestas. Uma que foi dita ontem, quando o presidente Lula defendeu o uso de moedas locais para o comércio entre países dos BRICS, que é algo que o presidente Donald Trump não quer ouvir falar. Ele diz, inclusive, chegou a dizer que os BRICS querem destruir o dólar. Então, esse é um ponto que soou bastante indigesto. E hoje, quando o presidente Lula citou a questão do tráfico de drogas, quando ele foi instado a comentar justamente a defesa de Donald Trump de fazer ações militares contra traficantes. Então, são duas falas que, segundo os auxiliares do presidente Lula, são facilmente explicadas. Vou começar pela parte da moeda, do comércio com moeda local. O que me dizem auxiliares do governo brasileiro é que que Lula pode explicar a Trump que se trata apenas de uma possibilidade, opção, não é que vai excluir o dólar. E aí vão usar como argumento o exemplo aqui da Argentina, que existe essa possibilidade de Brasil e Argentina negociar em moedas locais, mas acabam preferindo usar o dólar. Então, e se isso acontecer, quando essa defesa que o presidente faz, é algo para muito longo prazo, e aí, mais uma vez, como uma possibilidade e não como uma aplicação, uma desdolarização. Então, esse é um argumento que o presidente
presidente Lula pode usar para citar, para poder esclarecer ali qualquer ruído com Donald Trump sobre esse assunto. O outro caso é justamente sobre o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. O que o presidente Lula pode adotar, depois dessa declaração dele hoje, é o seguinte: olha, o Brasil nos últimos tempos, o meu governo, o presidente pode citar isso, tem adotado algumas medidas para o combate ao crime organizado. E aí tem duas propostas que o presidente pode usar ali, né? Ele vai, segundo até me disseram hoje, olha, o presidente está levando um cardápio de assuntos que o Trump pode querer abordar com ele e ele vai citar. Nesse caso do crime organizado, o presidente deve citar, pode citar a PEC da Segurança Pública, que foi enviada pelo governo, está em tramitação no Congresso Nacional, e o outro foi justamente um projeto enviado ontem pelo Ministério da Justiça à Casa Civil, que é o PL Antifacção, que tenta endurecer ali as penas e ampliar o cerco econômico justamente às facções. Estevão. Muito obrigado, Jussara Soares.